Olá, meu nome é Thales Henrique Castro. O tema do trabalho que eu vou apresentar é fabricação e caracterização de sensor de índice de refração usando fibra ótica perfil D, e esse trabalho foi orientado pelo professor Joaquim Ferreira Martins Filho, do Departamento de Eletrônica e Sistemas. O desenvolvimento dos sensores foi subdividido em 5 etapas diferentes. A primeira delas foi a execução de uma revisão bibliográfica. A seguir, teve-se um levantamento geral sobre as principais técnicas de fabricação de perfil D em fibras óticas. Em seguida, a execução de simulações computacionais via software, para só então ter a construção e caracterização de sensores produzidos e, por fim, uma avaliação geral dos resultados experimentais obtidos e o comparativo entre os resultados experimentais e aqueles encontrados via simulação computacional. O principal objetivo associado ao desenvolvimento dos dispositivos propostos é aquele relacionado à indústria, inovação e infraestrutura. Entretanto, como o sensor ele apresenta potencial para diversos tipos de aplicação, então é possível também correlacionar outros objetivos ao desenvolvimento e aplicação destes dispositivos. Fazendo uma breve introdução, os sensores à fibra ótica têm obtido um destaque cada vez maior, devido a algumas vantagens que eles têm em relação aos sensores elétricos tradicionais. Aqui a gente tem algumas dessas vantagens descritas, como por exemplo a flexibilidade, o baixo peso, o alto grau de passividade, a capacidade de operar sobre grandes distâncias ou um alto grau de confiabilidade que é muitas vezes análogo ou até superior aos sensores elétricos tradicionais. Comentando um pouco sobre a estrutura conhecida como perfil D, esse nome se refere a uma região onde houve a retirada de parte da casca, ou às vezes até parte do núcleo, e aí o nome perfil D ele se refere justamente ao formato assumido pela secção transversal que se assemelha a uma letra D maiúscula do nosso alfabeto. A fabricação da estrutura perfil D pode ser realizada por meio de diferentes técnicas. Aquela adotada neste trabalho foi o polimento por abrasão, e para tal você tem uma região da fibra acoplada ao eixo de um motor de passo, onde esse motor de passo ele aproxima ou afasta essa região de um disco abrasivo que é mantido em rotação constante. Para gerenciar esse movimento de aproximação ou afastamento, existe um sistema de controle que é pré-configurado pelo usuário, e a partir dessa pré-configuração ele mede a potência ótica que atravessa a região polida e define o comportamento do motor de passo. Para permitir uma melhor fixação da fibra ótica no motor de passo, é utilizado um substrato de acrílico, onde a fibra ótica ela é depositada e fixada por meio de resina epóxi. Aqui tem a apresentação de alguns discos utilizados no processo de polimento. Foram utilizados discos com diferentes graus de abrasividade. E aqui estão exibidos os dois tipos de fibra ótica utilizados já fixado no substrato de acrílico com a resina epóxi. Em cima a gente tem a fibra ótica de plástico, a POF, e abaixo a gente tem a fibra de sílica monomodo, né? A SMF. Aqui a gente tem a modelagem computacional do sistema SMF, né? Sistema monomodo de sílica. E aqui a gente tem a modelagem computacional referente ao sistema das fibras de plástico. Aqui a gente tem dois gráficos que resumem as medições realizadas. Então aqui esse gráfico ele se refere ao sistema com as fibras óticas de plástico, esse com as fibras óticas de sílica. Inclusive nesse primeiro gráfico a gente já viu uma das potenciais aplicações para esse tipo de dispositivo, que é a medição de concentração em soluções homogêneas. E aqui a gente tem o resultado da modelagem computacional, mostrando o comportamento do sinal óptico que trafegava originalmente no núcleo da fibra, mediante a variação do índice de refração no meio externo. Essa primeira simulação é para o sistema SMF, e esta aqui é a simulação para o sistema POF. E aqui a gente tem uma coletânea dos parâmetros calculados para cada um dos sistemas, bem como uma breve comparação entre os resultados obtidos pelo dispositivo e aqueles encontrados na literatura, no que se tem de referência para o índice de refração desses meios. Aqui a gente tem uma breve comparação entre os sistemas experimentais e aqueles construídos via modelagem computacional. Algumas conclusões importantes tomadas a partir dos resultados exibidos anteriormente. A primeira delas é que o sensor ele apresenta potencial para ser utilizado como medidor de concentração, na detecção de vazamentos e de contaminantes. A segunda é que a sensibilidade do sistema com as fibras óticas de sílica é aproximadamente 3 vezes maior do que o sistema com as fibras óticas de plástico. Entretanto, por conta da maior dimensão das fibras óticas de plástico, elas apresentam um grau de resistência mecânica maior, assim como uma melhor manuseabilidade. Outro ponto importante é que foi observada uma pequena diferença entre a modelagem computacional e os resultados obtidos experimentalmente, e essa diferença ela pode ser justificada por conta da influência das rugosidades, uma vez que a modelagem computacional ela assume um polimento perfeito. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram possível a execução desse projeto, dentre eles a Universidade Federal de Pernambuco por meio da Propesc, o CNPq e o Programa de Recursos Humanos da ANP.